Imagina que tens acesso aos conselhos pessoais de um dos homens mais sábios da história antiga. Um filósofo que viveu no coração do poder romano, enfrentou o exílio, aconselhou imperadores e desenvolveu uma filosofia de vida que ainda hoje transforma milhões de pessoas. Este homem era Lúcio Aneu Sêneca, e os seus ensinamentos sobre como viver com sabedoria são mais relevantes hoje do que alguma vez foram. Sêneca nasceu em Córdoba, na Espanha romana, por volta do ano 4 a.C. Cresceu numa época de transformações profundas no Império Romano, quando Augusto consolidava o poder imperial e Roma se expandia pelos 4 cantos do mundo conhecido. A sua família era próspera e influente, o que lhe permitiu receber a melhor educação disponível em Roma, onde estudou retórica e filosofia. Mas a vida de Sêneca não foi um caminho fácil. Aos 40 anos, foi acusado de adultério com Júlia Livila, sobrinha do imperador Cláudio, e exilado para a ilha da Córcega durante 8 longos anos. Foi durante este período de isolamento e reflexão que muitas das suas ideias mais profundas sobre a natureza humana e a sabedoria de vida tomaram forma. O exílio, que poderia ter sido a sua ruína, transformou-se na forja da sua filosofia. O primeiro grande conselho de Sêneca para uma vida mais sábia é a aceitação radical da realidade. Ele ensina-nos que sofremos não pelos acontecimentos em si, mas pela nossa resistência a eles. Não são os factos que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre os factos, escrevia nas suas famosas cartas a Lucílio. Esta perspectiva revolucionária sugere que temos controle absoluto sobre as nossas reações, mesmo quando não podemos controlar as circunstâncias. Esta filosofia foi testada na própria vida de Sêneca, quando regressou do exílio para se tornar tutor e posteriormente conselheiro do jovem Nero. Imagina a pressão de orientar um dos futuros imperadores mais controversos da história. Sêneca sabia que estava a navegar em águas perigosas, mas aplicou os seus próprios ensinamentos sobre aceitar as circunstâncias enquanto trabalhava para as melhorar. O segundo pilar da sabedoria senequiana é a prática da reflexão diária. Sêneca recomendava que, ao final de cada dia, fizéssemos um balanço das nossas ações, pensamentos e reações. Quando a luz se apaga e a minha esposa se cala, examino todo o dia e revejo as minhas ações e palavras, confessava. Esta prática de autoexame não era para se castigar, mas para aprender e crescer continuamente. Esta reflexão diária levava-o ao terceiro conselho fundamental, a importância de viver o presente. Sêneca observava que passamos demasiado tempo a lamentar o passado ou a preocupar-nos com o futuro, esquecendo-nos de que a única vida real é a que acontece agora. A vida é longa se souberes usá-la, afirmava, contrariando a ideia comum de que a vida é demasiado curta. Para Sêneca, o tempo era o nosso bem mais precioso, mais valioso do que qualquer riqueza material. Ele próprio acumulou uma fortuna considerável durante os seus anos como conselheiro de Nero, mas sempre manteve que a verdadeira riqueza estava na sabedoria e no tempo bem aproveitado. Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito, observava com a perspicácia de quem tinha visto de perto os excessos e futilidades da elite romana. O quarto ensinamento essencial de Sêneca relaciona-se com a nossa relação com as dificuldades. Em vez de evitar os obstáculos, ele propunha que os encarássemos como oportunidades de crescimento. Toda a nova experiência aponta para o crescimento, escrevia. Esta mentalidade transformava cada desafio numa escola de caráter, cada frustração numa lição de paciência, cada perda numa oportunidade de desenvolver resiliência. Sêneca também nos ensina sobre a importância da simplicidade voluntária. Apesar da sua riqueza, praticava regularmente exercícios de pobreza, dormindo no chão, comendo alimentos simples e usando roupas básicas. Não o fazia por masoquismo, mas para se lembrar de que a felicidade não dependia de posses materiais. Não é pobre aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais, explicava. O quinto conselho fundamental é sobre as relações humanas.
Sêneca acreditava profundamente na importância de tratar todos os seres humanos com dignidade e respeito, independentemente da sua posição social. Numa época em que a escravatura era normal, ele escandalizou muitos ao escrever: são escravos, não são homens, são escravos, não são companheiros. São escravos, não são amigos humildes. Esta perspectiva humanística era revolucionária no seu tempo e mostra como Sêneca estava séculos à frente da sua época. Ele compreendia que a nossa humanidade partilhada transcende todas as divisões artificiais criadas pela sociedade. Sêneca também nos alerta para os perigos da raiva, chamando-lhe loucura temporária. Ele desenvolveu técnicas práticas para gerir esta emoção destrutiva, incluindo a pausa antes de reagir, a mudança de perspectiva e a prática da empatia. A melhor vingança é não ser como o teu inimigo, aconselhava. O último período da vida de Sêneca testou todos os seus ensinamentos. Quando Nero se tornou cada vez mais tirânico e paranoico, Sêneca encontrou-se numa posição impossível. Tentou retirar-se da vida pública, mas Nero recusou. Em 65 d.C., foi acusado de conspiração contra o imperador e forçado ao suicídio. Mesmo face à morte, Sêneca manteve a sua compostura filosófica. Despediu-se da família com serenidade, consolou os amigos e enfrentou o fim com a dignidade que havia pregado toda a vida. A sua morte tornou-se o exemplo supremo dos seus próprios ensinamentos sobre coragem, aceitação e integridade. Hoje, 2000 anos depois, os conselhos de Sêneca continuam a ressoar com força extraordinária. Numa era de distração constante, ele lembra-nos da importância do foco. Numa cultura de consumismo, ensina-nos sobre a verdadeira riqueza. Numa época de divisão, mostra-nos a nossa humanidade comum. Os ensinamentos de Sêneca não são apenas filosofia antiga, são um manual prático para navegar os desafios da vida moderna com sabedoria, coragem e compaixão. A sua vida prova que é possível manter a integridade mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e que a verdadeira sabedoria não está em evitar os problemas, mas em como respondemos a eles. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal